Hello, students! Hoje eu vou dar orientações de como fazer a atividade 11 da plataforma digital. Como tem dois assuntos diferentes nessa atividade, eu dividi ela em duas partes para não confundir, tá bom? A primeira parte fala sobre phrasal verbs, que é um assunto que já foi estudado lá na atividade 5. Aqui nessa atividade a gente vai retomar alguns e aprender alguns novos, tá? Os phrasal verbs, eles são expressões. E os nativos de língua inglesa aprendem esses phrasal verbs da mesma forma que a gente aprende gírias, no uso, né? Escuta, coloca em uso, e aí utiliza no dia a dia e por aí vai. Assim, fica um pouco mais difícil para a gente aprender quais são os phrasal verbs. Então, a gente tem que ter duas táticas para aprender phrasal verbs. A primeira é o contexto. Então, a gente tem que entender qual é a frase, onde ele está inserido, para saber qual é a ideia que ele está dando, de tradução que ele está dando. A segunda forma é dicionário. Esse é um exercício de vocabulário. Não tem como aprender vocabulário se a gente não tiver dicionário, se a gente não tiver um tradutor online, tá? O Google Tradutor ajuda muito com os phrasal verbs, ok? Então, tenham em mãos isso para fazer essas atividades. A gente começa a atividade com essa tirinha da Turma da Mônica, né? E duas questões sobre ela. A primeira, eu quero saber qual foi o phrasal verb utilizado e qual é o significado dele de acordo com o contexto da tirinha. Então, se a gente olhar a tirinha como um todo, a gente vai entender o que aconteceu. A Mônica está no dentista, o dentista está o quê? Parabenizando ela lá. Good girl, boa garota, Mônica. No cavities again. Se ele é um dentista, o que é os cavities? Só pode ser cárie, tá? Então, a gente entende que aqui, nos 3 primeiros quadrinhos, era a cárie tentando furar o dente da Mônica, que é muito forte. Então, o que a cárie diz? Ela chega ali e fala assim, I give up. I can't make holes in this big teeth. Então, ela fala, I give up. O que é o give up? É justamente o phrasal verb que a gente já estudou lá na atividade 5. Então, já dá para responder a primeira questão. Qual é o give up? Qual é o phrasal verb? É o give up, certo? Então, e a segunda, qual é o significado dele de acordo com o contexto? A Kari conseguiu? Ela tentou, não conseguiu, então ela desistiu. Então, give up é desistir, ok? Então, qual é o phrasal verb que foi usado? Give up. Qual o significado dele de acordo com o contexto? Desistir. É assim que funcionam os phrasal verbs. No exercício 3, a gente vai ter algumas frases com alguns phrasal verbs aqui, que você deve identificar o significado deles de acordo com o contexto, tá? Então, a gente tem uma figura para nos auxiliar e a frase. Primeira coisa, acha o phrasal verb na frase. Então, ó, look for é o phrasal verb. Acha ele na frase, ó. Looks for. Daniel looks for the keys every day before going to work. O que ele está fazendo aqui? É o Daniel. O que o Daniel está fazendo aqui? Ele está olhando embaixo das coisas. Então, a gente supõe que ele esteja procurando por algo, tá? Então, a gente já sabe que esse phrasal verb significa procurar. Eu fiz esse exercício porque esse é um dos poucos que o Google Tradutor vai trazer na sua forma a tradução literal. Se você colocar look for no Google, ele vai trazer olhar para, tá? Mas o phrasal verb significa procurar. Todos os demais, se você colocar no Google Tradutor, ele vai trazer a tradução. Olhou o desenho, não conseguiu identificar qual é a tradução do phrasal verb, coloca no Google Tradutor que ele vai te trazer. É esse o trabalho. É só isso para fazer os exercícios de phrasal verb, ok? Então, aqui você vai ter que saber qual que é o get up. Cadê ele na frase? What time do you usually get up? Tá? Procura no Google Tradutor, get up. No C tem 2 phrasal verbs, tá? Então, ó, please sit down and hold on a second. The doctor is coming. Se você não consegue entender, não conseguiu entender por conta da figura, que a figura não está muito clara, coloca no tradutor online ou procura no dicionário. Exercício de vocabulário só dá para fazer se você tiver um material de apoio. Qual é o material de apoio? Para qualquer língua, não só para o inglês. Dicionário
e tradutores, ok? No D, a gente tem o pick up, também está um pouco difícil de entender pela figura, o pick up, então coloca lá, vai no contexto, né? Mr. Johnson always picks up the children at school and leaves them at home, ok? Coloca lá no Google Tradutor. Se você não compreendeu a frase, se você não entendeu o que quer dizer a figura, tradutor, tá? Hurry up, we will miss the flight. Então, hurry up é o phrasal verb daqui. E workout, Julie always works out in the morning. O que é workout? Pela figura ou pelo tradutor. É só isso. Acabou o exercício, tá? Vou fazer um novo vídeo para a parte 2, ok?